Vamos esperar as crianças irem para as salas. Mas enquanto elas vão indo para a sala, sabe esse Deus que nós acabamos de declarar, que é um Deus inigualável? Sabe essa pessoa que você pensou, que eu pensei, né? Que o Lucas acabou de dizer? Ele está dizendo para essa noite: não pense nela só. Tome uma atitude. Tome uma atitude. O Senhor tem falado conosco sobre muitas coisas. O Senhor tem sido maravilhoso conosco. Tem nos ensinado sobre assuntos diversos. E o legal de tudo isso é que o Senhor não deixa nenhum assunto para trás. A palavra de Deus fala conosco de diversos assuntos. E o legal é que quando nós temos um encontro com Ele, quando a gente é impactado pelo poder de Deus, muita coisa muda. Porque nunca sairemos iguais da presença de Deus. Amém? Quantos aqui tiveram sua vida impactadas e mudadas pelo amor de Deus? Amém. Glória a Deus. Esse mesmo Deus que tem impactado a nossa vida, quer que nós tenhamos a atitude. Chega de sermos passivos. O Senhor tem falado no meu coração, nós estamos estudando com o pastor, alguns homens, e o Senhor tem falado sobre atitude, e não é de hoje. A palavra dele que está cheia de referências, cheia de homens de Deus, que o Senhor pediu, falou, ensinou, que tivessem atitude. E é isso aqui que Luiz Eduardo precisa. Pessoas de Deus que têm atitude, que não só cantam aqui, que não só pensam, mas que agem. Isso que o Senhor espera de mim, espera de você. Atitude, a marca do cristão. Temos que pensar sobre isso. Quais têm sido nossas atitudes? A palavra de Deus em 1 João, não precisa abrir, é só uma referência aqui, depois nós vamos para o texto principal. Diz assim, 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, quer dizer, eu estou com ele, eu estou no Senhor, não basta dizer, eu tenho que andar como ele andou. Isso é atitude. Tomar atitude. Porque eu posso vir na igreja por 10, 20, 30 anos e ouvir como um pastor nos Estados Unidos que tinha ele escrevia semanalmente para uma revista, e aí ele recebe lá uma carta do leitor dizendo, olha, eu tenho ido à igreja há 30 anos, e eu acho que eu não preciso ir mais na igreja, porque eu não lembro de nenhuma pregação. Eu não lembro de nada. E aí isso incomodou muito esse escritor, que também era um pastor, acredito eu, falava sobre Deus, ou um missionário, não sei. E aí ele ficou pensando sobre isso. E aí ele escreveu de volta, né, no dia lá na revista, e disse, olha, minha esposa tem feito comida para mim há 35 anos. Almoço, janta, café da manhã, e eu não consigo lembrar o cardápio. Mas se eu cheguei aqui com saúde até hoje, é porque ela me alimentou. Às vezes a gente não tem lembrado, né? Às vezes a gente chega na célula, na sexta, minha na sexta, e a gente às vezes, se não viu de novo, acaba esquecendo. Mas a palavra do Senhor tem sido lançada ao seu coração. Por que eu estou falando essa história? Porque às vezes a gente está muito tempo na igreja. Eu mesmo vou completar 40 anos, não parece, mas vou completar 40 anos no ano que vem. E já estou há 30 anos, desde que minha mãe se converteu, e eu tinha 10 anos, eu comecei a ir na igreja. E muitas vezes nós temos ouvido, mas não temos tomado atitude com aquilo que ouvimos. Eu falo pela minha vida.
quantas coisas, depois de 29 anos, eu estou começando a tomar atitude agora. Precisamos entender, compreender e pensar semanalmente, diariamente, sobre as atitudes que temos tomado. Como eu disse, quando a gente tem um encontro com o Senhor, ou quando a gente está naquele início, nós precisamos mudar muita coisa, precisamos tomar muitas atitudes, mudar conceitos, mudar forma de andar, mudar uma série de coisas, tomar muitas atitudes diárias. Isso não é fácil, ninguém disse que é. Não é uma mudança do dia para a noite. É uma construção. O Senhor vai falando com a gente vai entendendo, vai compreendendo, vai vindo à igreja. Essa igreja aqui, pastor, que o cara escreveu que não precisava. Quando a gente se reúne, quando está junto, trocando experiência, a gente aprende e cresce, fortalece. Não é? A gente fala um com o outro, a gente entende o problema do outro, eu não estou sozinho, e toma atitude, vou permanecer. Eu dou glória a Deus, eu continuo adorando esse Deus. Essa atitude que o Senhor está esperando da gente. E você fala assim, mas atitude tem tudo a ver com fé. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim, porque a fé produz o quê? Atitude. Eu tenho que me mover. Quando eu tenho fé em algo, se eu ficar parado aqui, né, é muito legal que o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu falei aqui outra vez sobre a soberania de Deus. Ele é soberano, Ele não precisa que a gente faça nada, mas Ele faz questão que a gente participe. Ele faz questão que a gente dê o passo, que a gente tome atitude. Inclusive, para termos a salvação. A salvação é toda dele, é de graça, pela graça. Porém, precisamos dar o passo. Termos atitude. E assim, em todos os momentos da nossa vida com o Senhor. O que importa é se temos andado como Ele andou. Temos passos de fé. Às vezes eu falo, eu sou crente. Ok? Eu creio no Senhor. Muitas pessoas creem. Mas não são cristãos, imitadores do Senhor, andar no mesmo caminho que Ele andou, fazer as mesmas coisas que Ele fez. E como o Lucas disse aqui, parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para o outro. Falamos sobre isso outro dia, né, pastor? No livro que a gente está estudando no curso. O outro muda todo o nosso foco. Tirar a atitude, só atitudes para o bem próprio e tomar atitudes para o bem do outro. Daqueles que estão andando junto, tomar atitudes que nos levam a caminhar no mesmo caminho que ele andou, que foi dito aqui nesse versículo de 1 João. E nós poderíamos ficar aqui a noite inteira citando uma série de personagens bíblicos e pessoas que nós convivemos, que tomaram atitudes e tomam diariamente. Porque, gente, vamos ser sinceros, nada fica escondido, foi dito isso no começo. Quando nós estamos caminhando com o Senhor, trilhando o mesmo caminho que Ele andou, assim como Ele andou, todo mundo percebe. Todo mundo percebe. Porque a mudança de atitude, a mudança de fisionomia, a mudança de uma série de coisas. Por quê? Você está trilhando num caminho que as suas atitudes passadas já não servem mais. E você precisa mudar a sua atitude. Isso é tremendo. A palavra de Deus nos mostra vários personagens que tiveram atitudes corretas, agiram diante das oportunidades que o Senhor colocaram diante delas, e elas tomaram atitudes corretas que levaram ela a ter um encontro com o Senhor. Podemos citar Noé, que numa época onde estava toda corrompida, aquele povo todo, ele se manteve puro. E o Senhor o recompensou, salvou ele e a sua família. E todos aqueles animais lindos lá, né, naquela arca. Ele era um louco, olhava, o que é isso? Nunca não está chovendo. E ele construindo. E se manteve, ele teve atitude. E não acho que foi fácil para ele não, viu? Porque o povo estava tudo corrompido. Então, estava tirando sarro, estava zombando, estava achando que ele estava louco. Poderíamos citar aqui Davi, que onde tinha um gigante,
desafiando todo mundo. Existiam guerreiros ali, valentes. E quem tomou atitude? Porque o Senhor falou com ele. O Senhor falou, eu vou tomar atitude. Pela fé. Essa fé que levou a ele a tomar uma atitude. Eu vou falar umas 1000 vezes atitude hoje, fica tranquilo. Vocês durante a semana vai ficar na cabeça atitude. Está aqui um palestrante, né, que é conhecido da cidade, bem. Ele sabe como isso fica na cabeça. E é isso que nós precisamos, que fique na nossa cabeça e coração, mas não saia, que não fique apenas aqui, que saia e que isso gere frutos e gere um encontro com o Senhor. Poderíamos falar também do cego Bartimeu, e é desse personagem que eu vou falar nessa noite. Alguém que talvez não seja o mais famoso, o mais pomposo. Poderíamos falar de Davi, que, segundo o coração de Deus. Poderíamos falar aqui de Abraão também, que saiu da sua terra e, uma geração, um país inteiro que vem da sua descendência. Mas vamos falar de alguém que teve um encontro, ouviu falar do Senhor e teve atitude. E um texto ali, pequeno, se você for pensar assim, do 46 ao 52, que é a passagem ali em Marcos 10, se você já quiser abrir sua Bíblia, Marcos 10, do 46 ao 52. Nós podemos tirar uma série de aprendizados. Podemos aprender com um cego, Bartimeu, que pedia esmola na beira do caminho. Incrível. O Senhor coloca, a Bíblia nos traz personagens. O Senhor traz as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, aqueles que acham que sabem muito. O Senhor coloca as coisas humildes para confundir aqueles que acham que são. E nós vamos aprender hoje sobre atitude, de fé, atitude. Essa atitude que é a marca do cristão, através daquele cego de Jericó, ou Bartimeu, que é o nome dele. Vamos ler a palavra de Deus, Marcos 10, 46 a 52. Jesus cura o cego Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos, e uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, ou tenha compaixão de mim, como em outras traduções. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha piedade, ou tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Jesus fala: vá, você está curado porque teve fé. Em outras traduções diz: vá, a tua fé te salvou. Afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Já conseguiram, só nessa leitura, perceber quantas atitudes ele teve aqui? Nós vamos começar a falar sobre elas. Primeiro, vamos dizer que a gente percebeu e leu ali, já fala, o próprio título, que ele era cego, e ele estava sentado na beira do caminho, mendigando, ou pedindo esmolas, como se dizia. É vergonhoso a gente pensar que alguém está pedindo esmola, que alguém está
mendigando, né? Mas se a gente olhar mendigando, né? Historicamente, as pessoas que eram doentes, eram leprosas, eram cegas, naquela época elas eram à mercê da sociedade, elas eram excluídas, elas não tinham oportunidades, não havia inclusão social naquela época. E ele estava, onde ele estava, é onde ele deveria estar, para sobreviver, para comer. Diz aqui que ele era filho, né? A gente não conhece a história, né? Mas que ele era filho de Timeu, né? Não sei quem é. Mas se ele estava ali pedindo esmola, é porque ele precisava. Então, já começamos a perceber que ele era uma pessoa de atitude. Ele poderia estar lá dizendo, olha, sou cego, coitado de mim, vou morrer aqui, alguém tem que vir me trazer. Eu não sei, a gente não conhece, a passagem que fala dele está aqui. Mas nós percebemos que ele era alguém que se colocou em um lugar onde passavam as pessoas. Ali ele teria oportunidade. Talvez ele não soubesse quais oportunidades ele teria. Mas ali é onde ele poderia ter um sustento, um dinheiro, uma comida para comer. Então, ele era alguém que tinha atitude. Mas nós não estamos falando aqui hoje de atitude, dizer assim, olha, aquela é uma pessoa de atitude. Não estamos falando de personalidade aqui. Não estamos. De forma nenhuma. Não acho que dizer assim, não, eu sou uma pessoa de atitude, ó, eu vou e faço. Não é disso que nós estamos falando. Não importa se você é sanguíneo, se você é mais tranquilo, se você é mais estourado, se você é mais calmo. Essa atitude que nós estamos falando aqui é para todos. Não é do que nós estamos falando. É de dar passos. É de fazer, andar, tomar atitudes que vão nos levar a andar como o Senhor, como foi dito lá no começo. Andar como Ele andou. E estava aqui um cego, sentado à beira do caminho. Segundo, o que diz ali no versículo 47? Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar. Ele ouviu. Ele não via, né? Óbvio, ele era cego. Mas ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A narrativa desse milagre, esse milagre aconteceu porque ele estava atento, ele ouviu que era Jesus. Vamos imaginar, nós lemos o texto, havia uma multidão, Jesus estava vindo, ele estava à beira do caminho, era uma estrada, muita gente passando. Se ele não estivesse atento, você acha uma multidão, fica todo mundo quieto? Não, mas andando ainda, gente falando e poderia ter, eu não sei se tinha cavalo, o que estava a pé, provavelmente as pessoas estavam a pé ali, né, seguindo a Jesus, mas não era uma coisa simples, aí você fica na beira da rodovia e passa gente ali, é carro, tudo bem, mas pessoas andando, uma passeata, nós já vimos isso, não é simples de você compreender o que as pessoas estão falando. Ele estava atento, era alguém que estava ansioso por algo, ele estava ali precisando, pedindo dinheiro para as pessoas, ele estava fazendo isso, mas ele ouviu. Então, ele ouviu, e não só ouviu, o que ele fez? Clamou, teve uma atitude. Seria fácil ele ser ouvido no meio de uma multidão? Sentado, à beira do caminho, porque diz que ele estava sentado à beira do caminho. Seria fácil ser ouvido? Não. Mas para ele isso não importava. Ele clamou, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Só que, olha o que ele diz ali. Qual foi o clamor dele? Ele ouviu que era Jesus de Nazaré, que estava passando, e como ele clamou? Jesus, filho de Davi. Se a gente não lê, não buscar de Deus e na história, e eu andei lendo um pouco sobre isso e descobri que tem um significado importante nesse clamor dele aqui. Jesus, filho de Davi. Porque Jesus, ele era de Nazaré. E os homens, os fariseus, os estudiosos, diziam, Jesus, aquele de Nazaré, o profeta, eles tinham dificuldade. E eles não aceitavam que Jesus, muitos deles,
houveram outras discussões no templo em relação a isso, que ele era o próprio Deus, era o Filho de Deus. Quando, não sabemos como isso aconteceu, se foi, alguém tinha dito para ele tinha ouvido alguém dizer, mas ele não diz, Jesus de Nazaré, ele fala, Jesus, filho de Davi. Porque sabia-se que o Salvador viria da descendência de Davi. E aí, ele declara que não era apenas aquele Jesus carpinteiro, filho de José, de Nazaré, ele era o próprio Deus, era o Filho de Deus. Uma declaração tremenda de alguém que não tinha estudo, que estava à beira do caminho, mas teve uma compreensão de quem era Deus. E não ficou com medo, porque ele sabia que ele poderia ser repreendido, porque assim era. Ele teve uma atitude, clamou, e sabia quem ele estava clamando. Ele sabia quem era Jesus. Quando muitos não queriam aceitar e não sabiam, seguiam, porque às vezes ele fazia maravilhas e queriam só as maravilhas. Mas ele sabia quem era esse Deus que ele clamou. Isso é tremendo. Essa atitude dele faz toda a diferença na história. Porque, de repente, quando ele clama, o que acontece? Há uma atitude contrária. Aí vem a atitude de que não são desses, da marca do cristão. É daquele que ela fica quieto. Não, vai atrapalhar, fica quieto. Por que será que tiveram essa reação, tiveram essa atitude? Se Jesus estava andando no meio de uma multidão, tinha barulho, não era porque estava tudo em silêncio, é porque ficaram incomodados com a declaração dele, Jesus, filho de Davi. Porque aquela declaração, aquele clamor incomodava as pessoas. Aqueles estudiosos, aqueles fariseus que eram os líderes, muitos ali, não aceitavam Jesus. E aí não queriam que o nome dele fosse proclamada a declaração de quem era ele. De fato. Isso é muito sério. Ele clamou. E aí o que acontece? Ele não se calou. Ele poderia ter ficado calado. Eu sou pobre, sou coitado, estou mandando ficar quieto. Às vezes acontece com a gente sabe que o Senhor, sabe que já tivemos um encontro com Jesus, nós sabemos que aquele que tem a cura para as nossas questões emocionais, para as nossas questões físicas, para todas as nossas questões, é Jesus. E às vezes você começa a clamar e uma voz daqui de lá quer calar, não é bem assim, não faz diferente, Jesus não está resolvendo o seu problema, vem aqui, vou fazer outra coisa. Vozes que querem calar, que querem te tirar do foco que é Jesus. Ele poderia ter perdido o foco ali, porque no meio de multidão, as pessoas meio que, dizendo para ele ficar quieto. Ele poderia ter ali um complexo de inferioridade e dizer, olha, eu sou coitado mesmo, não devo falar. Mas não. Ele teve atitude. O que ele fez? O que diz aí? No 48? O que diz aí? Ele gritava ainda mais. Ele gritou mais alto. Filho de Davi, tenha pena de mim, ou tenha compaixão de mim. Mas uma atitude dele permaneceu. Está difícil. Mas eu sei para onde eu quero chegar, eu sei com quem eu quero falar. Não querem que eu fale, não querem que eu encontre, mas eu vou. Sim, eu sei quem é Jesus. É o Filho de Davi. Aleluia. Ele tomou essa atitude, ele não deixou que as vozes, que as dificuldades o calassem. E aí ele teve aquilo, essa persistência, essa atitude dele. Jesus para e fala, manda vir o cego. É muito tremendo quando Jesus olha e fala, vem aqui. E naquele momento, Jesus estava caminhando ali, mas para nós, Jesus olha todo dia e fala assim, filhão, filha, vem aqui. Todo dia, toda hora.
A palavra de Deus diz que Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir a porta do seu coração, vai estar com Ele. Então o Senhor está aqui, ó, todo dia, em todo momento, em toda dificuldade que você estiver passando. Aqui nós estamos falando de algo, de uma cegueira, de uma cura. Mas a cura, ela não é mais importante do que a salvação, do que o próprio Deus que tem a cura. E às vezes nós estamos apegados a situações, aquilo que a gente quer que o Senhor faça por nós, e estamos esquecendo de ter a atitude de louvar aquele Deus que tem a cura e que tem a mudança. E ele estava aqui, firme, sabendo quem era o Deus, que ia mudar a história dele. Ele sabia o que ele queria, e ele se mantinha firme com a sua atitude. Ele não pestanejou. A história, a Bíblia está falando sobre isso, nós vamos ver, todas as atitudes dele foram firmes. Persistiu, tinha fé que Jesus era o único que podia mudar a sua história. Foi Jesus que mudou a minha história, foi Jesus que mudou a sua história, e Ele é o único. Se ainda a sua história não foi mudada, porque você não deixou Jesus mudar a sua história, é hora de tomar essa atitude. Dizer, Jesus, eis-me aqui. Estou face a face contigo. Eu quero abrir meu coração e eu quero que o Senhor mude minha vida. Essa atitude, que é a marca do cristão, aquele que quer ser como Jesus. Queremos ser como Jesus? Ou queremos apenas crer em Jesus? Vir na igreja e nos sentirmos bem, é gostoso, mas o que isso gera depois? Que atitude tomamos depois de ouvir palavras que o Senhor tem usado a vida do pastor, de tantos outros irmãos aqui na célula, nos cursos, e a sua própria vida, onde você estiver, na sociedade, na sua família. É incrível. A atitude, essa palavra de um tempo para cá, ela tem tomado uma proporção para mim, eu não tinha reparado. Sim, a gente ouve, sim, claro, de fé, a gente fala sobre a fé que transforma, que move um monte, que essa fé, porque diz que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé, ela me faz ter atitudes diárias. Então eu posso fazer uma pergunta para mim mesmo, e eu fiz essa pergunta, tenho feito. Que atitude eu tenho tomado? Ela tem me levado a andar, trilhar os mesmos caminhos que o Senhor trilhou, igual a gente viu lá no início. Vamos continuar. Então nós estamos falando de alguém que tem mostrado para a gente aqui que não a situação dele era muito difícil, ele se posiciona, ele luta, ele ouve, ele está atento, ele clama, ele sabe quem ele está clamando, que não é o Jesus da historinha que falam, um Jesus que às vezes querem desenhar por aí. Ele sabia quem era Jesus. E ele queria aquilo que ele precisava para a vida dele, e ele sabia que Jesus era o único. No versículo 50, ele responde ao chamado de Jesus. Diz que quando alguém diz, Jesus está chamando, vai lá, tem de bom ânimo. Ele joga para o lado a sua capa, de um salto, ou ergueu rapidinho, e vai ter com Jesus. Ele não pensou, será? Jesus está me chamando? Será? Às vezes a gente busca de Deus, às vezes a gente ouve de Deus, a gente ouve histórias, vê pregações, e às vezes a gente demora para reagir ao que Deus está falando com a gente. Ali ele teve uma reação, ele estava agindo, mas quando Jesus o chamou, ele teve uma reação. Não pensou duas vezes. Não pensou duas vezes. A vida dele ia ser mudada. Porque ele teve a oportunidade, Jesus o chamou. Isso é maravilhoso. Então, ele não teve dúvida, ele sabia quem estava o chamando, ele reconheceu. As pessoas disseram, talvez ele não tenha ouvido, eu não sei, ele não fala que as pessoas disseram, chamaram ele para ir, e ele sabia que era Jesus que estava o chamando, e foi, sem medo.
Se temos andado com o Senhor, temos trilhado o caminho, quando o Senhor fala conosco, nós vamos ter paz no coração, o Senhor vai confirmar. E nós vamos tomar os passos que devemos tomar, nós vamos levantar de onde estivermos e vamos ao encontro do que o Senhor tem falado. Mas o pastor falou aqui no início, se não tivermos com intimidade, se não tivermos, como é que vamos reconhecer a voz do Senhor? Ele sabia quem era Jesus. Talvez pela fé do ouvir, às vezes ele estava no caminho ali, às vezes não, ele estava no caminho constantemente, e deve ter ouvido, com certeza ouviu, porque ele sabia quem era Jesus. Então isso gerou fé no coração dele, e quando ele teve a oportunidade, ele não se escondeu. No versículo 51, Cristo chama ele, ele vai, está à frente. É muito interessante que diante dos homens, ele estava sentado, agachado. E quando Jesus o chama, ele levanta. E o Senhor nos chama porque Ele quer olhar nos nossos olhos. O Senhor quer falar conosco, face a face. Ele quer mostrar o amor dEle por nós. Ele quer fazer diferença na nossa vida. Ele quer dizer, você é meu filho, eu te amo. Não importa a sua situação. Vem comigo, toma atitude, vem. É isso que o Senhor quer. O Senhor nos ama, Ele nos criou para termos contato com Ele, que nós temos essa atitude de estarmos diariamente com Ele. E aí Ele vai trilhar nosso caminho de uma maneira tremenda. E Cristo chama e pergunta, isso é tremendo, o Senhor, Ele era cego, normalmente o pessoal usava, né, até nas figuras que a gente vê do cego, Ele está usando uma faixa, né, para não mostrar que às vezes não era bonito, né, com o olho, então eles usavam. O Senhor sabia qual era o problema dele, muito antes de já sabia o que ia acontecer, mas o Senhor queria ouvir da boca dele. Por isso é tão importante a gente declarar, falar com o Senhor o que nós estamos sentindo, o que a gente quer. Às vezes a gente acha que Deus sabe todas as coisas, e Ele sabe. Só que Ele quer ouvir. Ele quer a nossa participação. Isso é tremendo. Ele quer que nós tenhamos a atitude diante dEle. E Ele aqui declarou. Ele poderia dizer, Senhor, mas o Senhor sabe? Não. Ele simplesmente respondeu. O Senhor pergunta, o que queres que eu lhe faça? O que você quer que eu te faça? Né? Mestre, eu quero ver de novo. Se ele quer ver de novo, a gente já sabe que ele não é cego de nascença. Ele já tinha ele enxergou em algum momento da vida dele, e provavelmente por alguma doença ou por alguma situação, ele deixou de enxergar. E aí quando ele declara isso, qual que é a resposta? Vá. Vá. Você está curado porque teve fé. Aí alguém pode me dizer assim, é o Senhor, é Deus que faz, nós não somos nada. Realmente, sem Deus, mas em Deus, nós somos filhos. Em Deus, Ele quer que a gente age. Ele está dizendo que o que curou foi o poder de Deus, não foi? Foi o poder de Jesus. Mas qual foi a resposta? O que Jesus disse para ele? Vá, a sua fé, a sua atitude de fé te curou, te salvou. E é muito interessante que nós já vimos na Bíblia, em outras pregações e lendo, que já teve situações que o Senhor curou pessoas, e essas pessoas não voltaram para agradecer, ficaram tão preocupados com a cura, e não queriam ter um relacionamento com aquele que tem a cura. Então não é dizer assim, é muito simples, ele acabou de ser curado por Jesus, é óbvio que ele vai se relacionar. Não é óbvio, não é óbvio. Quantos de nós temos recebido coisas maravilhosas do Senhor e nos furtamos de ter um relacionamento diário com Ele? Ou você acha que o Senhor não tem te dado coisas durante sua vida? Temos dificuldade? Já falamos sobre isso. Esses dias eu tomei um cala-boca de Deus numa situação. Mas tenho aprendido. Às vezes a gente fica
questionando Deus em certas situações, em o quanto Deus tem nos dado. Cada um tem sua história, cada um tem um relacionamento com Deus, mas eu duvido que aquele que se colocou diante do Senhor, aceitou, teve um encontro com Ele, a sua vida não foi transformada. Recebeu do Senhor. Precisamos crescer mais, precisamos mudar, está tudo perfeito? Não, faz parte do processo. Mas quais têm sido as nossas atitudes em relação ao Senhor, para que continuemos crescendo, recebendo dEle? E aqui tinha alguém que diz, para finalizar a história, ele fala, vá, ele não fala, fica comigo aqui, ó. Jesus fala, vá, a sua fé, ele não está prendendo, o Senhor não nos prende, gente. O Senhor diz, vá, siga, trilhe o seu caminho. Mas esse é o caminho que Ele quer que a gente trilhe, o mesmo que Ele trilhou. É óbvio que Ele não ia ficar o tempo todo com Jesus, mas Ele chama, Ele fala, vá. Você está curado porque teve fé. Se você está precisando de alguma situação, todos nós precisamos de várias coisas, mas às vezes nós estamos num momento da vida que ficamos sem resposta. E a resposta está no Senhor, e muitas vezes nós buscamos do Senhor, e às vezes a gente fala assim, não, parece ser tudo muito simples, não é tudo muito simples, mas é fácil, está claro qual é o caminho que temos que trilhar. Quando ele clamou a Jesus, parecia simples, ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Instantaneamente o Senhor iria fazer. Ele teve obstáculo, não foi de primeira que ele foi respondido. De primeira ele teve rejeição, não do Senhor, mas daqueles que estavam ao redor dele. Então às vezes as situações não são de imediato que o Senhor vem. Nós sabemos que Deus tem um plano na nossa vida. E às vezes alguma coisa não dá certo, alguma coisa não sai conforme queremos, e nós desistimos. Não temos atitude de perseverança, como esse cego teve. Um cego que estava mendigando, que está nos ensinando nessa noite. Qual atitude devemos ter diante do Senhor? E não é só de conversão, não estamos falando de encontrar o Senhor, estamos falando de todas as situações. Porque o Senhor se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Ele quer que você chame Ele. Jesus, filho de Davi, me ajuda nessa situação. Jesus, filho de Davi, me ajuda nessa situação, por mais simples que ela pareça. E a gente só está preocupado muitas vezes com as pedras grandes do caminho. E estamos amarrados, estamos presos a uma pedrinha desse tamanhozinho, porque esquecemos de clamar, ter atitude de clamar o Filho da Vida em todas as situações. Quando eu estava orando, quando eu estava buscando de Deus, o que trazer para a igreja, o Senhor já tem há algum tempo falado comigo sobre as minhas atitudes, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar, e isso que Ele faz conosco, Ele faz com todo mundo, não sou só eu. Mas o Senhor me incomodou. Falou, às vezes a gente tem tanta ferramenta, a gente hoje, não é igual eu falo com o pastor, a gente tem um Google, temos vídeos, se não podemos vir na igreja, podemos assistir online, tem 1 milhão, não sei quantos vídeos de pregação, de palavra. E o Senhor está falando conosco através de alguém que não tinha recurso algum, alguém que lhe faltava recurso, lhe faltava visão, lhe faltava amor, com certeza, ele era ignorado. E nos ensina, me deu um tapa na cara. Senhor, fiquei pensando, o que me falta? Falta nada. Falta muitas vezes isso aqui, ó.
Atitude. Porque o Senhor já fez. O Senhor já morreu na cruz por nós. O Senhor já rasgou o véu, como foi cantado. Não que dependa de nós, que fique muito claro. Não que dependa de nós a salvação, a cura, mas o Senhor quer que nós tenhamos atitude para que possamos trilhar esse mesmo caminho que Ele trilhou e fazer toda a diferença como Ele fez na vida. E diz que, mas aqui a história continua e diz que Ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele tinha entendido quem era Jesus. Que esse Jesus era muito mais importante do que a cura, do que voltar a ver. Porque o Senhor tinha uma vida nova, completa para Ele. E por isso Ele quis, em vez de sair, buscar o pai e a mãe e dizer, olha, eu estou vendo, Jesus me curou. Às vezes a ênfase é na cura e não em quem curou. E a ênfase desse texto, quando ele diz Jesus, filho de Davi, é toda na declaração de quem é Jesus. Muito mais do que a cura, muito mais do que o Senhor tem feito por nós, é quem é Jesus na nossa vida. Porque aí sim, as pessoas vão ver quem é Jesus e o que Ele fez na sua vida. Aí faz toda a diferença. Nós falamos também já aqui sobre ser sal e luz. Se eu não tiver atitude, eu dificilmente vou conseguir, dificilmente não, né? Eu vou deixar de ter muitas atitudes que vão me levar a que as pessoas vejam o que Jesus, o que Deus fez na minha vida e na sua vida. Precisamos pensar sobre isso. Eu tenho pensado muito sobre isso. Todos nós, eu sou muito falho, preciso melhorar muita coisa, como todos nós, porque a palavra de Deus diz que perfeito só Jesus, mas que nós precisamos tomar atitude, olhar para a nossa vida, o que preciso mudar, quais atitudes precisam ser diferentes na minha vida, quais atitudes. Eu fiquei pensando, o que leva a gente a tomar atitude? Indignação? Quando você se sente indignado com alguma coisa, você não quer tomar atitude, você não quer gritar e dizer, olha, está errado. Às vezes você quer tomar uma atitude. Estamos indignados com o pecado que às vezes ainda está presente na nossa vida? Precisamos estar indignados. Porque se queremos trilhar, queremos andar o mesmo caminho, ser chamado de cristão, ser cristão verdadeiro, precisamos nos indignar com o pecado da nossa própria vida. Muitas vezes tomamos atitudes porque temos determinação, queremos algo muito. Aqui nós vemos alguém que queria uma cura, foi determinado e tomou uma atitude. Às vezes temos sonhos e tomamos atitudes. Há vários motivos e situações que tomam uma atitude. Mas a que mais me chamou atenção e que o Senhor tem falado comigo e quer falar com a igreja nessa noite, tem atitude por obediência à palavra de Deus. Obediência. Obediência. Mudança é um processo. Tem que haver renúncia, determinação e perseverança. Mudança é um processo. Não é do dia para a noite, é um processo. Tem que haver renúncia. Deixar de lado aquilo que eu quero. Tenho que me manter determinado com as dificuldades e situações até que o Senhor fale, até que o Senhor faça. Ou fale conosco que não é isso. Nos responda. E perseverar. É isso. Às vezes,
quem é você hoje? Queria fazer essa pergunta. Quem é você hoje? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo, ok. Eu sou pai de família, tenho tantos filhos, ok. Eu sou esposa, ok. Onde você está hoje? Onde você chegou hoje? Você teve que tomar muitas atitudes, não teve? Então, a nossa formação de quem nós somos passou por milhares de atitudes e decisões. Isso faz toda a diferença. Não tá satisfeito com a sua vida? Está satisfeito? Qual é a resposta? Cada um sabe. Se você não está satisfeito, mude suas atitudes. Essa é a resposta. Busque a Deus. Às vezes já temos buscado, é isso que eu quero enfatizar, às vezes temos buscado, mas continuamos com as mesmas atitudes. Não crescemos, não amadurecemos, não compreendemos, não renunciamos. Eu quero a bênção, mas não quero abrir mão. Isso aqui não. Eu vou abrir mão disso e disso, mas isso aqui é meu. Ninguém toca. Existem pessoas, muitas vezes, que estão paralisadas, não avançam, não conquistam, não crescem espiritualmente, ou até na sua própria vida profissional, pessoal, amorosa. Querem mudanças, mas não têm coragem de tomar atitude. Falta coragem. Até quer, até tem vontade, mas não toma atitude. Nós não estamos falando de querer. Todos querem. Se eu perguntar, você quer melhorar na sua vida? Quero. Você quer mudar? Quero. Você quer a bênção? Quero. Mas quantos desses tomam atitude para chegar, os passos para chegar onde você quer? Alinhado com a vontade de Deus. Porque nós sabemos que o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Isso é tremendo. Decida mudar a sua vida a partir de hoje. Faça essas perguntas. Eu tenho feito, tenho mudado muita coisa na minha vida. Preciso mudar várias outras. Esse curso que a gente tem feito aí, de Homem Exemplar, é o nome do curso, tem causado um impacto muito grande na minha vida. Está aqui o Palito, tem outro pessoal que está fazendo aqui com a gente, os meninos lá, Lucas, Matias, outros também, João, tantos outros, Jonas. O Senhor tem nos impactado, como homens, como mulheres também, todos nós cristãos, a mudar. O Senhor já vinha falando isso comigo e fala sempre, em relação a tomar atitude, realmente parar de brincar, de que eu venho à igreja, mas não muda, não tem crescimento, porque falta perseverança, falta andar no compasso da graça, né, pastor? É realmente ter atitudes que vão nos levar aos lugares que o Senhor tem para a nossa vida. Tomemos atitudes que nos levam a caminhar como o Senhor caminhou e com o Senhor. Como nós vimos aqui nesse texto, tão rico, com tantas atitudes, ele seguiu o protocolo certinho para nos ensinar e o que pode ser para a nossa vida em várias situações. Graças a Deus, a maioria de nós não precisamos ser curados de uma cegueira física, mas às vezes estamos cegos espiritualmente para várias situações. Que a nossa oração seja: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de mim, me cura do que quer que seja. Cada um tem uma situação. Amém? Qual vai ser a nossa atitude depois disso? Qual tem sido a nossa atitude? Porque nós temos ouvido palavras de Deus maravilhosas para a nossa vida. Temos estudado na célula, como disse no começo.
Espero que já tenhamos, que eu sei que conheço muitos, eu não conheço todos, eu sei que muitas pessoas já têm caminhado dessa maneira. Muitos outros com muitas dificuldades. Isso aqui não é apontar dedo para ninguém, muito pelo contrário, o Senhor não nos acusa, Ele traz para nós, Ele levanta a poeira para que realmente a sujeira apareça na nossa vida. Ele quer mexer nesse tapete que às vezes está, quando olha parece estar bonito, se balança, o poeirão sobe. O pastor falou do início, às vezes a gente está cego e não está vendo a sujeira que está escondida. E é isso que Ele quer fazer em nós. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Pai, por esse ensinamento tão rico para a nossa vida, Pai. Que a nossa vida, Senhor, possa ser realmente diferente, que nós possamos colocar em prática cada dia mais aquilo, Pai, tomarmos atitudes que nos levam a caminhar com o Senhor, que nos levam realmente a sermos cristãos, que te imitam, que andam com o Senhor, que têm experiência com o Senhor, ó Pai, e que isso gere frutos, ó Pai. Que as nossas atitudes, que nós possamos estar olhando, Senhor, para a nossa vida, para o nosso coração, para aquilo que temos feito, ó Pai, ou que não temos feito, e que as nossas atitudes sejam alinhadas, ó Pai, com aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Senhor, cada um aqui, o Senhor sabe os anseios, os desejos, as dificuldades, que com tua mão de poder, ó Pai, toca no coração, e que essas pessoas, ó Pai, realmente, como eu tenho sido tocado, e Senhor, me ajuda, abra os olhos do meu coração para te ver. Ó Senhor, tire toda a cegueira espiritual que possa haver em nossa vida, para que possamos ser libertos, e possamos andar com o Senhor, uma vida de liberdade, uma vida de vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sei que eu posso acreditar, sempre que tua voz me falar, tua vontade eu vou seguir, cada dia me guiar. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Ajuda-me aos medos vencer, teu sopro faz-me renascer. Nunca falhaste, és fiel, a tua graça é o meu viver. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que esta estrada escura leva-me ao teu querer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que esta estrada escura leva-me ao teu querer. Mesmo fraco,
tens falado, pra que eu possa crer, mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado, pra que eu possa crer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Amém? Que você possa ir para essa semana cheio de fé e atitude. Dê um abraço para sua família, um soquinho à pessoa ao seu lado e uma ótima semana a todos vocês.